27 de maio. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Edmundo Medeiros comentando sobre o programa de regularização de débitos não tributários. O advogado Marcos Tavares Leite analisando o PRT, Plano de Regularização Tributária, além de curiosidades e dicas. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a editora-chefe do jornal DCI, Diário Comércio, Indústria e Serviços, Liliana Lavorati, que fez um balanço do cenário político e da crise brasileira. Fique conosco! O governo federal publicou no dia 22 de maio uma medida provisória que trata do PRD, o Programa de Regularização de Débitos Não Tributários. Trata-se de um parcelamento relativamente diferente daqueles que estamos acostumados a citar, a tratar aqui no programa. O PRD, inicialmente, ele não se aplica a débitos de natureza tributária. Vejam que é possível que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica possua débitos de outra natureza, tanto na Procuradoria-Geral da União, quanto com autarquias ou empresas públicas. Esse programa, então, ele permite o parcelamento de débitos desta natureza em até 20 anos, ou seja, 240 meses. Possibilita um desconto de até 90% caso o devedor decida fazer a liquidação deste débito em duas parcelas, 90% de desconto de juros e multas. É importante destacar, no entanto, que a instabilidade política pela qual vem passando o Brasil recentemente começa a surtir efeitos sobre temas tributários. Cito um agora que se refere justamente à conversão em lei, ou seja, a votação tanto no Senado quanto na Câmara, da medida provisória que trata do refis, este sim, de débitos tributários. O refis que se encontra com prazo aberto. Não será possível, provavelmente, a aprovação no Congresso desta medida provisória até o próximo dia 1º de junho. Isso significa que, a partir de então, essa medida provisória perde validade e, então, o Congresso Nacional deverá, por meio de uma outra norma, aprovar o refis em termos que, conforme informações divulgadas na própria Câmara, deverá estar idênticos ou muito próximos aos que nós já estamos acompanhando há alguns meses, relacionados ao refis que se encontra aberto. Muito provavelmente, porque estamos falando de uma norma que passará por nova votação. Esse refis permitirá o parcelamento de débitos tributários federais em até 10 anos, ou seja, 120 meses. Portanto, neste momento temos o parcelamento de débitos tributários em até 10 anos e o parcelamento de débitos não tributários em até 20 anos. A partir disso, relembramos, porque já tratamos disso em programas anteriores, temos também parcelamentos diferenciados abertos, tanto no âmbito estadual, do Estado de São Paulo, com redução de multa e juros inclusive, quanto no âmbito municipal. Parcelamentos, portanto, que se referem a ICMS, ISS e demais tributos estaduais e municipais. O planeta Netuno, que é formado por gás e gelo, tem os ventos mais fortes do sistema solar. Imagine um furacão que chegue a 2.000 km por hora. Os cientistas se impressionam e tentam entender como isso é possível. Uma possibilidade é que a baixa temperatura do corpo celeste seja a principal responsável. Netuno é o planeta mais frio do sistema solar, com a temperatura chegando a incríveis 2.210 graus Celsius negativos. Essa, você sabia? No mês de maio, o Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, agora reestruturado,
reuniu-se novamente dentro de todos os seus comitês temáticos. Destacamos o Comitê de Racionalização Legal e Burocrático, o primeiro a se reunir, onde se examinou novamente grandes problemas e entraves em matéria legal, matéria de burocracia e racionalização de normas em todos os âmbitos que compreende a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Há ainda muito o que se fazer, principalmente no âmbito municipal, para a regulamentação dessa questão de licenciamentos, alvarás de funcionamento e licenciamento ambiental para microempresas e empresas de pequeno porte. Outra questão ainda bastante debatida é a própria Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que já tem novas propostas de alteração, mas que também ainda tem muitos artigos a serem regulamentados, que ainda não são aplicados na sua integralidade, porque depende de regulamentação em estados, municípios e mesmo de decretos federais. Esse é outro ponto prioritário que vai ser tratado, essa adequação e a regulamentação da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa, com vista também aos projetos que já existem para a sua alteração e adequação. O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo apresenta o Experimenta Portugal 2017, terceira edição da iniciativa, que visa estreitar os laços entre as duas nações. Com uma programação diversa, o evento invade a cidade até agosto, trazendo o melhor da arte e da cultura portuguesa. A programação inclui gastronomia, música, exposições e literatura em diversos endereços espalhados pela capital paulista. Mais informações pelo site consuladoportugalsp.org.br. Confira. Os smartphones estão dominando o mundo. Os jogos mobile, que antes eram meros passatempos, hoje recebem investimento, têm um altíssimo orçamento e entregam experiências inesquecíveis. Visitamos uma startup formada por um grupo de empreendedores que apostaram nessa tecnologia. Muitas pesquisas falam que até 2020, 6 bilhões de pessoas vão ter acesso à internet. É um mercado que literalmente agora todo mundo tem acesso. Então, com certeza, vai ter muito espaço para crescer ainda nessa área. Eles são focados na indústria de jogos e no mercado mobile, contando com uma equipe de desenvolvedores para criar jogos inteligentes e divertidos e que despertam a paixão dos usuários. E aqui na nossa empresa a gente faz diversos tipos de produtos. Além de jogos, a gente faz aplicativos, soluções em realidade virtual também, jogos em realidade virtual. Então a gente quer fazer vários tipos de produtos para vários tipos de clientes também. Com uma equipe jovem e dinâmica, o objetivo da empresa é proporcionar uma perfeita experiência de jogos e aplicativos para milhões de pessoas. Então não só jogos, mas a gente pode apresentar aplicativos para os mais diversos tipos de usuários e públicos-alvo, né? Então hoje em dia não é mais só o adolescente, o jovem que joga. Hoje até a mãe joga, até a avó joga, o pai joga. Então a gente tem que criar jogos que atendam até esse tipo de mercado também. Dia 25 de maio foi comemorado o Dia da Indústria. Essa data foi estabelecida pelo Decreto 43.769, de 21 de maio de 1958, assinado pelo ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, como Dia da Indústria e do Industrial. A data foi escolhida para homenagear o empresário Roberto Simonsen, considerado patrono da indústria brasileira. Parabéns a todos os industriais do Brasil. Entrevista da semana. No nosso último programa, nós prometemos que haveria sequência do economista Dr. Bernardo Api falando sobre IVA. Face aos acontecimentos e as novidades que ocorreram na economia nacional e no país, nós não estaremos apresentando o Dr. Bernardo Api nesta programação, mas sim a Liliana Lavorato, que é uma das 50 maiores e melhores jornalistas de economia e negócios do país. E voltaremos no próximo programa com o Bernardo Api. É um prazer tê-la conosco. Igualmente, Cury. Liliana, tendências
econômicas futuras advindas do momento que o Brasil vive, na sua avaliação? Bom, primeiro é preciso dizer que realmente nem com uma bola de cristal talvez fosse possível, né, ter a pretensão de traçar um cenário, né, muito assertivo, porque nós estamos vivendo assim sob vários fatores variáveis de incertezas e imprevisibilidade, que é pior do que a incerteza, né? Então, me parece assim que hoje o cenário está mais para imprevisível do que para incerto, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo uma crise desde 2014, há 3 anos, e só que, claro, com os fatos dos últimos dias, as coisas ficaram ainda mais, né, incertas. O que tudo indica é que o Brasil não vai sucumbir, porque nós estamos muito longe de ser uma Venezuela, né? Felizmente. Felizmente. Então, existe uma certa resiliência da economia e até mesmo das nossas instituições. Nós passamos, né, pelo impeachment há menos de 1 ano, e a gente até se esquece disso. Então, não tem nada que indique que o Brasil vai sucumbir, vai virar um caos, né? O dólar subiu, mas muito longe dos R$ 4, que patamar que ele já chegou em outras ocasiões, circunstâncias complicadas da vida nacional. A bolsa caiu e no outro dia ela subiu, porque os estrangeiros entraram comprando, porque o Brasil é um grande mercado, sim, os estrangeiros têm um grande interesse no Brasil. Então, assim, claro, existe volatilidade no mercado, mas parece que tem umas âncoras aí segurando a situação. Agora, é claro que no curtíssimo prazo, eu até estava vendo alguns analistas falando que curtíssimo prazo, fora o mercado financeiro, essa volatilidade não tem grande impacto, né? Porque a economia real, ela vive a cada dia sua agonia, né? Mas no médio e longo prazo é que é o importante a gente tentar ver de novo, ou seja, a gente está numa transição, né? Sem dúvida. Nesse país, e pelo jeito, vamos continuar mais algum bom tempo, né? Todo esse cenário que se apresenta deverá trazer atrasos em aprovações de projetos pelo Congresso, se é que serão aprovados ou não. E eu sei que é uma bola de cristal muito grande presumir se serão aprovados, se terão continuidade ou não. Agora, quais seriam os cenários, na sua avaliação, construídos com a aprovação dos projetos ou sem a aprovação dos projetos? Bom, há uma unanimidade, né, no mercado que a aprovação das reformas é super importante para o Brasil continuar a sair da recessão, porque, na verdade, a gente começou a sair da recessão agora recentemente, a inflação está caindo, existia uma sinalização clara do Banco Central até de uma aceleração dessa trajetória de corte nos juros, enfim, a economia começando a dar alguns sinais, né, com patamares bem mais baixos, mas já sinalizando, sim, o início de retomada. Com dados, por exemplo, de um saldo não muito grande, mas um saldo positivo de contratações, ou seja, de emprego, de um aumento na entrada de capitais estrangeiros no primeiro trimestre, ou seja, uma série de pequenos sinais que, no conjunto, eles estavam dando um bom sinal, né? Então, há uma unanimidade do mercado em relação a isso, que a aprovação das reformas, principalmente da Previdência, é muito importante porque dá uma, digamos assim, uma certa segurança de que o quadro fiscal, então, vai melhorar, ou seja, o déficit da Previdência seria contido, e isso no médio e longo prazo daria, então,
uma sinalização positiva para as nossas contas, né? Nós não teríamos, o nosso rombo não cresceria tanto, né? Então, é mais importante até do que a reforma trabalhista. Agora, resta saber, por exemplo, se todas essas dúvidas, ou em que medida todas essas dúvidas que recaem sobre o futuro do governo Temer vão afetar a governabilidade, né? Porque se realmente, se o presidente Temer permanecer, não renunciar, mas ele sofrer um processo de impeachment, e isso aí arrastar uma decisão em relação a um desfecho dessa crise, tudo indica que pode piorar, né? Agora, também como fazer reformas num quadro desse? Porque se o Temer ficar, ele vai estar enfraquecido. Com que base ele vai aprovar essas reformas? Se ele sair, quem entrar no lugar dele vai ter que tipo de apoio? Ou seja, são N possibilidades que estão todas, até hoje, neste momento em que a gente está falando, existem só pontos de interrogação. Não sei o que você acha, Cori, sobre isso. A base de sustentação do governo está diretamente vinculado aos partidos políticos, Isso. que não se definiram se vão sustentar ou não o governo, estão esperando para se posicionarem e ver as votações. A nossa avaliação é de que isto vai retardar um processo que estava em trânsito, em trâmite, com uma agenda pré-definida, mas que ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, na sua avaliação, este atraso nessas aprovações das reformas, qual a consequência no curto prazo ou no médio prazo, na sua visão? Então, o mercado, ele quer reformas já, né? Ele quer uma solução rápida, independente da que for. Agora, tudo que o mercado quer é o melhor para a economia como um todo, para o setor produtivo, para a população, para os empregos, enfim, para a renda, para a economia, também é uma questão a ser avaliada, né? Agora, com esse retardamento, a taxa de juros não deve cair. Ok. Né? Que é um prejuízo para o setor produtivo. Sim. Não é? Concreto. Concreto. É uma consequência concreta. A falta de crédito deve continuar, que é concreto. A não aprovação de um parcelamento tributário é concreto. A não aprovação da reforma da Previdência é concreto. Quais são os sinais que, no médio prazo, trarão para a economia na sua avaliação? Não, é claro que se tudo isso acontecer, ou seja, se o pior acontecer, a gente vai voltar para trás. Ou seja, aquele pouco que nós conseguimos caminhar, o país começar a sair da recessão, os empresários começarem a contratar, os investidores estrangeiros voltarem a colocar dinheiro aqui, ou seja, uma reversão daquela confiança negativa, né? Isso aí vai ser muito negativo para o Brasil. E dentro disso ainda temos que ver que existe mais um elemento de incerteza, que é a eleição presidencial em outubro de 2018, né? Então, quer dizer, a economia, como você bem sabe, né, Curi, ela é movida a expectativas. É verdade. Então, vem uma crise dessa agora, né? Então, as pessoas começam a retardar o que iam gastar, porque ficam com medo de perder emprego, do que vai acontecer. Os investidores retardam os projetos nas suas fábricas, enfim. Digamos assim, é realmente um balde de água fria digamos assim, no clima, né, nas expectativas, ou seja, no horizonte do país. Então, me parece que
o mais importante disso tudo que a gente está vivendo hoje, além, assim, mais importante do que a gente saber o que vai acontecer no curtíssimo prazo, se o Temer sai, fica, quem vem no lugar dele, eleição direta, indireta e tudo isso, é o que realmente vai ficar para a economia real, de concreto, como você disse. Bom, os juros não vão cair menos ou vão deixar de cair, talvez cair menos, o crédito então ficará mais caro, as famílias vão consumir menos, isso é prejuízo, né? Isso e protela a recuperação do comércio, dos serviços. Enfim, existe uma bola de neve aí de consequências, né, para a economia real, que é afinal o que se vive, né? Existe a possibilidade, na sua avaliação, do descolamento da política e da economia? Porque em 2014 começou com uma crise política que desembocou numa crise econômica. Agora nós voltamos a uma crise política. Existe, na sua avaliação, qualquer cenário de que a economia se descole da política, ou isso seria um mero desejo e uma ilusão? Eu não sei, me parece que a economia e a política estão cada vez mais ligados umbilicalmente, digamos assim, né? E agora, por outro lado também tem gente que diz que o Brasil é um país tão grande, que a economia real às vezes ela caminha pelas suas próprias pernas, escapa um pouco dessa superestrutura, né? Que é, digamos, a política, as nossas instituições. Alguma coisa escapa. Eu não sei, eu ainda tendo a achar que é muito ruim um país continuar com essa altíssima taxa de desemprego, né? É péssimo. É péssimo. Então, assim, e o que vai fazer essa taxa de desemprego cair? É a economia voltar a crescer e as empresas sentirem segurança de contratarem porque vão vender mais, né? Sim. E aí é uma bola de neve. Lidiana, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Curi, eu acho assim que como jornalista, a gente vive a reboque dos fatos diários. Agora, mesmo assim, eu acho importante a gente não perder de vista, né, essa coisa de olhar um pouco mais para frente, né? Que país vai sair disso tudo que a gente está vivendo há 3 anos, dessa desmoralização, né, de certa forma, da política, embora a política faça parte da nossa vida e não tem como, né, menosprezar isso. Não. Quer dizer, nós temos a eleição o ano que vem, em quem nós vamos votar, ou seja, que país concreto vai sair disso tudo, desse processo que nós estamos vivendo, que está custando tão caro para o país e para os brasileiros. Eu gostaria de saber, assim, é isso o que me inquieta. Que projeto de país vai resultar disso tudo? Lidiana Naborato, nós queremos agradecer muito a sua participação e a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!